Você já ouviu vozes? Já teve a sensação de estar sendo chamado por alguém e quando você olha, não tem ninguém naquele local? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Gostaria de dar as boas-vindas para quem está assistindo. Meu nome é Leonardo Schneider, eu estou aqui com Gabriel Pontieri. Hoje a gente chamou um convidado muito especial para falar aqui, o Mário Lima, e a gente gostaria de dar alguns avisos iniciais antes de começar aqui esse episódio. Esse podcast ele é um projeto da CIP, uma associação da Conscienciologia, que estuda os fenômenos parapsíquicos, vida após a morte, o sexto sentido e todos os assuntos relacionados a isso. E eu queria dar um aviso também sobre quem é esse convidado que a gente trouxe hoje aqui, é um convidado muito especial, e eu acho que o pessoal está até meio de saco cheio de eu falar isso já, mas porque todo convidado que vem aqui eu falo que é especial. Mas não tem como ser diferente, a gente só traz convidado de alto nível aqui, não tem o que fazer, né? O Mário Luna, ele vai contar um pouco da história dele daqui a pouco, mas além de ele ser um estudioso do fenômeno da clareaudiência, que é esse fenômeno de escutar a voz, escutar os sons de outras dimensões, além dele ser um estudioso desse tema, vai publicar um livro sobre esse assunto. Ele também compôs a equipe do ConsciencioCast desde o início, né? Então, assim, no primeiro episódio eu comentei aqui que o ConsciencioCast é um projeto que já está há mais de 3 anos na estrada. Nesses primeiros 3 anos ele funcionou no modelo online. E nesses primeiros 3 anos, todos os episódios lá foram 67 episódios lançados e publicados lá no Spotify, no canal da CIP. Quase todos esses episódios o Mário Luna estava lá como entrevistador, né, ajudou a tentar esse projeto, ajudou sendo um dos entrevistadores, um dos hosts ali desse programa. Então, ele não só é um convidado especial por ter um tema muito interessante para trazer aqui para nós, trazer as suas experiências pessoais, mas a gente também tem um agradecimento para trazer para ele aqui, por ele ter sido membro integrante e idealizador desse projeto. Quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí, o cara de alto nível aí, então a gente vai explorar aí bastante a vivência, as pesquisas, né? E sobretudo realmente os aprendizados desse. Tá certo. Pessoal, outro aviso que eu gostaria de dar aqui é o seguinte. A gente está falando aqui, montou um podcast, a gente está vindo aqui toda terça-feira falar com vocês e trazendo convidados especiais que contam as suas experiências pessoais. Muitos dessas experiências pessoais que esse pessoal traz é baseado nos conhecimentos da Conscienciologia. Afinal, todos os convidados que a gente trouxe aqui são voluntários da Conscienciologia. E eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que a nossa intenção aqui não é convencer ninguém de nada, tá? A gente está trazendo aqui um pouco das nossas experiências pessoais. O Mário vai trazer hoje experiências que ele teve com a clareaudiência e assim, a gente trabalha muito em cima do que a gente chama de princípio da descrença, que é essa postura de você não ir no bico de ninguém aqui. O Mário não vai trazer as experiências, ele não vai querer convencer ninguém. O Gabriel traz as experiências dele, ele não quer que ninguém seja convencido disso e a gente não quer que isso seja enfiado goela abaixo de vocês e que vocês vão no nosso bico. Não. Mantenha o senso crítico. A gente quer incentivar com que todo mundo que esteja escutando, assistindo aqui o vídeo, mantenha o senso crítico e tire as suas próprias conclusões sobre o que a gente está falando e, se possível, a gente até orienta que todo mundo esteja aberto para também se permitir vivenciar essas experiências paranormais, as experiências parapsíquicas, porque isso pode mudar completamente a visão de vida de quem se propõe a isso. Então, recados dados. Mário, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui e, de praxe, já a gente pede para que os convidados comecem se apresentando, falem um pouquinho de si, fale um pouco da trajetória e como chegou até aqui. Muito bom. Para começo de história, muito obrigado pelo convite. Eu sempre venho aqui falar sobre temas interessantes. Como você falou, a história do ConscienciaCast começou lá atrás. A gente participou, né, de algumas temporadas, foi muito bacana. Esse diálogo com os autores, com os pesquisadores, ele é fundamental para a gente discutir a ciência. E só tenho para pensar, porque nós saímos de um modelo online para um modelo de estúdio agora, propriamente dito, com um canal próprio. Então, o ConscienciaCast cresceu, melhorou, se qualificou e essa é a ideia. Eu acho que esse exemplarismo que estamos dando com essa
valorização da comunicação, da maneira como está sendo feito, só tem a agregar mesmo a Conscienciologia, a CIP e a todos os pesquisadores que agora têm esse espaço para falar. E é por isso que eu agradeço aí a presença dos amigos. Muito bom, pessoal. A gente começa por onde? A minha história na Conscienciologia, é isso? Vamos começar por aí? Quem é Mário Luna? Quem é Mário Luna? Queremos saber sobre você. Bom, minha história na Conscienciologia começou em 1991, quando eu ainda morava em Recife, Nelson de Recife, e o Valdo teve com uma equipe lá. Foi a Malo, foi a Marina, foi outro pessoal que eu esqueci o nome, o Wagner também, naquela época estava no grupo. Enfim, ali eu conheci a ideia. Mas só em 98, veja bem quanto tempo depois, 7 anos depois, é que eu comecei a fazer os cursos. A minha parceira de vida, ela começou imediatamente a se interessar pela Conscienciologia, eu também estudava muita coisa que ela trazia, né, das ideias. Eu definitivamente achei ali um canal que eu, naquele momento, vi muito sentido, porque eu venho de uma família onde a metade de meu pai era católico, a minha mãe era espírita, e desde pequeno, com a minha própria vivência parapsíquica, eu fui mais, obviamente, pro lado da minha mãe, porque ela era a pessoa que explicava as vivências que eu tinha, e ela me entendia. Então, a partir dessa vivência multidimensional, eu fui mais para o espiritismo. Então, eu já tinha essa bagagem, né, quando eu descobri a Conscienciologia. E a Conscienciologia trouxe essa ideia da ciência, né, da autopesquisa. Aliás, a autopesquisa é um dos pilares da Conscienciologia. E com a autopesquisa, eu comecei a fazer justamente isso que você estava falando agora, né, Léo? Cada pessoa tem a sua maneira, tem a sua vivência, tem a sua maneira de estudar um fenômeno, até porque não vai no beco do outro. Por quê? Porque a vivência, ela é pessoal, né? Intransferível, subjetiva. Então, a gente pode ter a mesma vivência. Eu vou ter um cabedal de conteúdo que você não vai ter e vice-versa. Então, essa é a importância de cada um passar pelo experimento ou buscar entender o experimento, fazer técnicas, métodos ou a própria pesquisa para que o experimento seja possível para aquela pessoa. Sempre buscar esses meios. E a Conscienciologia trouxe isso e eu fiquei muito feliz naquela época. Eu disse, poxa, finalmente uma ideia interessante isso. E aí comecei a frequentar os cursos e o voluntariado começaria só em 2005 no IPC, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E aí depois, acho que 2007, 2008, me tornei docente do IPC. Um pouco além disso, fui professor palestrante lá. Mas enfim, aí eu comecei minha trajetória. Passei por algumas I6, né, instituições conscienciocêntricas. A Comunicões foi uma das instituições. Eu falei Comunicões para o Gabriel, porque o pai do Gabriel é o Amaury Pontieri, olha, amicíssimo meu. E aí trabalha sobre os filmes, né? Os filmes, exatamente, bacana. E o Amaury foi a gente, eu fui junto com ele lá, voluntariado na Comunicões. E começamos a Comunicões no Rio naquela época. Então foi um trabalho muito legal. Então eu já passei por Comunicões, fui da Aracê também, um tempo. E do IPC, e aí houve um hiato. E aí nesse hiato surgiu toda essa pesquisa com tarde audiência que a gente vai falar hoje. E em 2018 eu comecei a voluntariar na CIP. E aqui estou há 4 anos. E aí em 2020 começamos o projeto do Internacional, da área internacional, do ACIU. E o Conscienciocast também. Recentemente eu dei uma ajuda na área da comunicação também. Eu acho que vale a pena comentar esse negócio do ACIP em inglês, que você é professor de inglês. Sim. Então você está sendo um dos pioneiros aí a começar esse processo de internacionalização da Conscienciologia, né? Levando os conhecimentos, livros, cursos para o idioma inglês. É verdade. Esse projeto começou em 2020 e foi muito interessante porque começou com a pandemia, onde nós ficamos em casa, né? E passamos a fazer tudo online. Então, os cursos eram online, as reuniões eram online, e começamos a fazer os cursos autorais. E aí a Karina Achar, que hoje está em Portugal, né, na CIP Portugal, ia fazer um curso em português, e aí ela falou, Mário, por que a gente não faz com tradução para inglês? Eu já tinha trabalhado com tradução simultânea antes, mas eu estava muito enferrujado. Para aquela época ela deu a ideia. E aí nós fizemos com tradução para o inglês e tradução para o espanhol. Tipo, até o João Saravia que fez a tradução para o espanhol. E aí nós começamos esse projeto assim,
fazer os cursos autorais com as traduções. E em agosto agosto de 2020, tivemos a ideia de começar o projeto do ACP em inglês. E foi um projeto, assim, que teve uma adesão instantânea, muito grande. Uma demanda reprimida. Uma demanda reprimida, ele cresceu muito rápido. Sei lá, no período de 1 ano, a gente já tinha o curso bases, então o curso de entrada da CIP pronto. E tínhamos 2 outras atividades, temos uma atividade semanal em inglês, temos uma atividade mensal, e cresceu muito rápido, e ainda cresce, né, hoje. Então, foi nesse nicho que eu me encaixei. E eu achei que foi muito pontual, porque eu trabalho com idiomas há 25 anos, né? Eu passei uma parte da minha vida em hotelaria, mas eu entrei como professor de idiomas há 25 anos atrás. Então, muito bacana agora poder usar isso na Conselheria, né? Criando esse projeto. Então, assim, hoje é um momento que eu bem feliz com esse trabalho. Tá fazendo um trabalho excelente com esse projeto em inglês, que tá atendendo um monte de gente, gente fora chegando aí pelos cursos. E é interessante ver a sua afinidade, né, do processo de comunicação e parapsiquismo. Eu tô começando, né, você estava na CIP, que é uma associação que estuda o parapsiquismo, e também trabalhou ali, né, como voluntária na Comunicons, que trabalha com a comunicação. Então, tô vendo aqui surgir a gênese desse teu tema aí de né, comunicação e parapsiquismo. E eu já até quero tomar a palavra aqui para te fazer uma pergunta, mano. Você ouve vozes, mano? Se eu queria entender de onde que veio essa tua pesquisa aí com clareaudiência. Você começou a pesquisar e passou a desenvolver essa habilidade, né, de ouvir, de ter esse fenômeno de clareaudiência, ou por causa das suas experiências que você começou a estudar e pesquisar esse tema? Conta pra gente um pouco sobre isso. É uma pergunta bacana, porque eu acho que é uma pergunta de gênese pra gente falar de clareaudiência. Por quê? Veja bem, aqui o tema é clareaudiência, mas se formos pegar em qualquer fenômeno parapsíquico, qualquer habilidade parapsíquica, essa habilidade tem a ver com algumas características pessoais, né, de cada um, do indivíduo. Então, por exemplo, a clareaudiência, ela requer, primeiro, que você tenha um interesse justamente na comunicação, na maneira de se comunicar. E as características do clareaudiente, ela passa muito pela personalidade, pelo comportamento, pelo interesse de ser, por exemplo, do clareaudiente, ser uma pessoa que tem uma escuta muito ativa, tem uma sensibilidade auditiva grande, e ele tem um interesse muito grande em ouvir. Desde criança eu tenho esse interesse muito grande em ouvir. Eu lembro que com 6 anos eu adorava música, sempre adorei música, adorava rock, e eu pedi ao meu pai discos de banda que a todos ouviam. Eu sempre tive um interesse muito grande pela música. Assim, eu sou um músico frustrado porque eu não sei tocar nada, mas sabe aquela coisa de você gostar da música? Um outro ponto interessante é a sutileza, do ouvido. Por exemplo, isso eu coloco como característica geral. Eu, pesquisando para o livro, descobri algumas pontes que também falam mais ou menos a mesma coisa, que é a característica do clareaudiente, né? Que é o do comunicador. É aquele que quer ouvir e falar. E é possível, na clareaudiência, você conversar. Você ouve, você responde e ouve. Isso não tinha acontecido comigo ainda. Isso aconteceu semana passada, uns 10 dias atrás. Foi muito recente esse fenômeno, em que uma consciência extrafísica veio e ela falou e eu respondi em voz alta. E ela me respondeu e eu perguntei e ela me respondia. Então, ela estava num processo, e a gente vai aprofundar mais um pouco isso, como isso é possível, por que isso acontece, né? Mas é interessante essa pergunta porque é a característica da pessoa. E eu digo até, sabe o que? Uma coisa interessante. Como eu falo idiomas, eu percebo muito os sotaques. E é uma coisa que é muito sensível para mim, o sotaque. Então, por exemplo, um sotaque tem uma certa desafinação, me fere os meus ouvidos. Você diz assim, né? Línguas geral aqui. É o som. Por quê? Eu acho que isso tem a ver com a sensibilidade auditiva. Ah, com certeza. Não é? Por exemplo,
no norte da Inglaterra. Qualquer idioma Que você conheça, claro. que eu conheço. Sim. Por exemplo, norte da Inglaterra. Se você for para Liverpool, as pessoas vão estar falando, yes, I would like to know that. Essa diferença de frequência de som fere. E lá no Brasil, qual que foi? A da minha cidade. Foi uma pergunta. Tem lugar no mala para falar. Isso tá tudo certo. Me fere. Por quê? Porque nós desafinamos. E eu também desafino. Eu tenho ainda a raiz muito forte lá em Pernambuco. E tem uma desafinação natural do sotaque. Não quero, não. Entendi, agora eu tô entendendo que você tá... Quero, não. Você vai, ou não. Essas notas, elas são notas desafinadas, não é? Aí você vai julgar, ninguém tá julgando se é bonito, se é feio, se é bom, é ruim. Não é isso. É uma nota que desafina, né? Assim como outro sotaque, por exemplo, o francês. Eu não falo francês, mas o francês do Canadá, ele tem uma nota desafinada. E essa nota incomoda. Cara, curioso, é a primeira vez que eu tô ouvindo alguém falar sobre isso, Eu também. nesse sentido, assim, do som realmente, da qualidade. É porque você tem um ouvido muito sensível. Por exemplo, qualquer som que você faça, até aqui. Se esse som for muito agressivo, você vai ter uma repercussão ali. Então, inclusive, eu digo o seguinte, a sensibilidade auditiva, isso é um treino que você faz. Por exemplo, se todos nós ficamos em silêncio aqui, o que você consegue ouvir? O som do ar-condicionado, Vai os carros lá fora, passando... o som da tua respiração. Se você for explorando nesse exercício, o que você consegue ouvir? Você vai... O som do Evandro comendo pão de queijo ali atrás. Estão levando também no pão de queijo. Então, são coisas assim que você vai, nesse treinamento, sutilizando a sua forma de ouvir. Então, o clareaudiente não é um passe de mágica, né? De um dia para a noite. Tem uma característica pessoal que faz você ser clareaudiente. Isso sempre esteve contigo, assim, nesse sentido. Veja bem, eu não sabia disso. Eu só comecei a perceber... Consciente. Era inconsciente. Eu só comecei a perceber quando eu comecei a pesquisar sobre o que já existe sobre clareaudiência. E é bom que se diga que não existe muita coisa. Eu tenho isso. Tem muita coisa, muito material que eu tenho procurado. Na Conscienciologia, infelizmente, nós não temos. Temos apenas 2 verbetes. Teremos em breve. Tem verbete vindo e tem livro vindo, mas não tem. Então, as pesquisas que eu tenho buscado bastante, até com livros em inglês, porque a própria literatura brasileira, o próprio mercado brasileiro não tem produzido muita coisa. E de tudo que eu tenho visto, 90% traz o lado místico, né? Coisa divina, né? Coisa... Não diria que é por aí, né? Mas tem que se fazer um filtro para entender o fenômeno. Isso é... E com essa pesquisa, eu vi, lendo em algumas fontes, que tem um perfil do clareaudiente. E eu comecei a dizer, nossa, sabe, você começa a gabaritar a coisa. Assim, é isso mesmo, tem essa característica, né? E, Mário, uma coisa que eu admiro, assim, nessa tua função profissional, assim, que é essa tradução simultânea. Cara, é um desafio muito grande fazer tradução simultânea. Porque você está escutando alguém falar e, ao mesmo tempo, você tem que falar em outro idioma aquilo. Então, você tem que fazer, assim, um grande esforço de atenção dividida para você conseguir falar, digamos, em português, algo que você está escutando simultaneamente em inglês, né? Então, imagino que isso, você tendo muitos anos, tendo trabalhado com isso, isso também ajuda nessa sensibilidade de audiência. Sim. E essa atenção dividida para poder escutar e fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Tem alguns médios, inclusive, que desenvolvem uma habilidade semelhante, né? A gente diz porque, assim, ouve, né? Tá ouvindo e tá comunicando, né? No seu caso, você trabalha com você. Você não é intermédio para ninguém, né? Você é sua, tá ouvindo para ti. Mas isso acaba treinando essa escuta e essa, né, tradução, digamos assim, interdimensional também nesse caso. Não só na profissão, mas
tem tudo a ver com, Tudo a ver. tem, com a tua profissão até. É uma coisa que é uma habilidade que já vem. É verdade. Eu digo que a tradução simultânea é uma espécie de malabarismo mental. Sabe aquelas pessoas que conseguem equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo? Ou uns que conseguem jogar 10 cones para cima com 2 mãos? Por quê? Tem um treinamento para isso, né? A pessoa fala, ao mesmo tempo você está ouvindo o que ela está dizendo e ao mesmo tempo está saindo uma outra língua, um outro raciocínio, de uma outra maneira. Porque um bem tradutor, ele realmente traduz para uma outra língua. Né? É só traduzir literalmente, ele tem que adaptar pelo texto, né? Exatamente. Há coisas que são literais, mas há coisas que não. Você tem que saber como se diz aquilo na outra língua. É um exercício tão rápido, mental, que eu dou parabéns a todos os tradutores simultâneos, que eles não vão ter Alzheimer. Eles não vão ter Alzheimer. Isso é uma prova científica de quem trabalha, quem é poliglota, quem trabalha o idioma e quem trabalha com tradução simultânea não tem Alzheimer. Isso é um dado científico. É muito sério. Trabalha bastante. E eu já venho da hotelaria, né? Porque eu trabalhei 11 anos na hotelaria como chefe de concierge de hotelaria 5 estrelas. O chefe de concierge, francês não é minha praia. O chefe de concierge, ele é aquele cara que resolve o problema do hóspede, né? A recepção recebe, o caixa faz o check-out e o concierge resolve tudo. Então, o cara que resolve problema, que faz reserva de passeio, que compra o que ele precisar, a gente comprava até planta para as pessoas levarem. Aí que é uma muda, não sei de que, a gente tem que achar. Então, o concierge, a gente falava, naquela época eu falava de um alemão muito melhor do que hoje, está extremamente enferrujado. Então, eu falava, às vezes, 4 línguas, dependendo de quem estivesse na minha frente. Um brasileiro, um espanhol, um americano e um alemão eram 4 línguas ao mesmo tempo. Então, isso também é uma espécie de refinamento da comunicação. Não só na questão auditiva também, né? Porque você está ouvindo em 3 línguas. Então, esse refinamento, esse exercício da escuta, esse exercício que leva você a ser claro-audiente, é um exercício que, para começo de história, ele te descoincide. Ele faz você se descoincidir. Então, você está muito fora. É interessante isso, porque quando você está com a preocupação de falar, 3 idiomas ao mesmo tempo, quando você está com a preocupação de fazer uma tradução simultânea, você está um processo de descoincidência, de certa forma, ali. Você não pode estar completamente... Você diz os veículos. Os veículos de manifestação. Corpos, né? Exatamente, você tem que estar num processo de É um processo de transe mesmo. Transe. Você precisa estar meio descolado para poder fazer essas duas coisas simultaneamente. Isso. Da claro-audiência. Mas é importante a gente reforçar também esse tipo de comportamento, de característica, porque se você quer ser claro-audiente, você tem que começar também a trabalhar com outras maneiras de ouvir, ou uma atenção muito mais reforçada. A língua permite isso. A língua permite muito isso, porque quando você tá falando inglês, não é a sua língua. Por mais que eu fale idiomas há 25 anos, a português é minha língua. Então, para eu falar o inglês, eu saio do português. Vira uma chavinha. Exatamente, vira uma chavinha. E quando você vira ali, por exemplo, eu estava comentando isso essa semana com um colega nosso lá da CIP, e eu disse o seguinte: na tradução simultânea, dentro da Conscienciologia, existe algo que você entra em flow, né? Eu saio de mim, eu fico em flow, é uma espécie de transe, e na medida que você está ouvindo o que o professor está falando, e você tem que traduzir para outra língua, você faz um acoplamento com o professor. Só que esse acoplamento, ele também é energético. Sim. E muitas vezes a gente vai acoplar com um professor aí, com o professor Mário Oliveira, por exemplo, eu já fiz 2 cursos com ele. A Adriana Lopes também. Então, são professores que têm uma demanda assistencial muito grande no curso. Eu fiz curso com o Mário que tinha uns 80 pessoas, são 70. É uma demanda assistencial. E você sente essa demanda assistencial. Né? Você começa também a arriscar muita coisa dali. Você consegue explicar melhor o que é esse flow, assim, mais ou menos, só para o pessoal entender? Porque o flow até é um termo da neurociência, se eu não me engano. É da psicologia. Psicologia. Exatamente. O flow é assim, ele vem com a inspiração.
por exemplo, quando eu estou estudando em casa, quando eu estou escrevendo, eu entro em flow, eu esqueço de que eu tenho que ir ao banheiro, eu esqueço que eu tenho que comer, e aí você tem Foco naquilo. hiperfoco, você esquece o tempo, Conectado com aquilo. completamente conectado, nada existe, nem você, enquanto pessoa, existe. Você é ali uma entidade X que está acoplada com o professor Y para traduzir um curso. Como se não existisse mais nada no mundo, né? Você é aquilo. Não, exatamente. Tarefa A mente... vira realidade nenhuma. Exatamente. E existe, eu por experiência, vejo a hipótese de que você descoincide o mental soma e você deixa ele aqui, nesse canal, e você é automático. Você não pensa em nada. Completamente No estado alterado. é um estado. Eu encontrei mais próximo dentro da consciologia para referir a esse flow state aí, é o transe intelectual, né? O Valdo propôs, né, que existe esse transe intelectual aí, assim, a descrição é bem semelhante, né? A questão de você estar realmente, você falou, quase uma leve descoincidência mental somática, do corpo mental, né? E aí acaba que você tem essa conexão completamente mental com a tarefa, ali no caso seu da tradução, né? Eu queria te perguntar, porque a gente está falando, né, clareaudiência, mas assim, como que você entende clareaudiência, né? O fenômeno, o que é para você isso, né? E até como que isso a gente diferencia realmente uma clareaudiência, o que é uma voz real do que as pessoas, às vezes muita gente tenta descrever lá falando que é alucinação, que é coisa de esquizofrenia. Então eu quero ouvir de você, assim, uma pessoa que tem esse fenômeno, o que é para você e qual a diferença disso para uma alucinação auditiva. Tá, a gente vai chegar lá. Beleza. É interessante a gente contextualizar essa questão da personalidade clareaudiente, ou como você pode sutilizar a sua audição, ou como você pode sutilizar os seus veículos de manifestação para você ter essa espécie de flow, né? Ter essa espécie de transe, onde, basicamente, se você torna isso uma rotina, o teu corpo, ele vai... O corpo e o paracorpo, né? A gente fala paracorpo, é o corpo energético, né? O seu corpo e o paracorpo, né? Que tem uma réplica exatamente igual a essa física, né? O paracérebro, para o ouvido. Então, quando você começa a ter esse detachment, essa saída, né? Essa descoincidência, isso passa a ser um comportamento natural dos próprios veículos, né? Então, é como um clarividente, né? Clarividente. Então, assim, isso que você comentou, Mário, é justamente essa questão de você profissionalmente ter treinado essa mini descoincidência, e isso favorece que você aguce o sentido dos para-ouvidos, dos para-olhos, para poder ter clareaudiência, clareaudiência e esses fenômenos que são que existe um correspondente no mundo espiritual. Correspondente do olho, que está aqui no Flotochara, você consegue ver consciência extrafísica. Isso. Com para-ouvido, você consegue escutar essas consciências. Então é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, é uma espécie de... Eu quero ser clareaudiente. Então, tá. Então, você primeiro tem que mudar a sua maneira como você está se comunicando com o mundo, com a realidade. Por quê? Não é só a pessoa que está falando como eu estou falando aqui, e vocês estão falando como vocês estão falando aí. Se eu parar, eu posso ouvir coisas que talvez vocês não escutem, mas está acontecendo aqui a 100 metros, ou a criança chorando, que ninguém está percebendo, mas eu ouço ela. Por quê? Porque eu parei para ir aguçar meu ouvido para essas há uma espécie de contexto, de conceito que é os sons subatômicos. Os sons subatômicos são aqueles que não são audíveis na realidade normal. Eles são bem mais sutis. Então você vai na sua própria prática diária, você começa a fazer exercícios para buscar ouvir esses sons que estão muito distantes, são muito baixinhos, né? A gente não percebe. Então vamos lá, vamos entrar num assunto que eu acho muito bacana, que é o seguinte: em 2013 eu era professor e eu tinha a mania de deixar mensagens para mim no celular. Eu trabalhava na escola, às vezes estava na rua, ou não, nem sempre na rua, estava na escola e tinha uma ideia assim, preciso fazer tal coisa. E eu, em vez de anotar, às vezes não tinha papel, deixava uma mensagem no meu celular. E aí eu comecei a ouvir essas mensagens
E geralmente eu fazia isso à tarde na escola. A escola era muito silenciosa. E eu comecei a perceber que quando eu via a gravação, eu via umas vozes nessa gravação. Comecei a achar aquilo estranho. E aí repeti. E eu já, obviamente, já estava anos na Conscienciologia, já e coloquei a hipótese extrafísica, né? E eu comecei a pesquisar. Falei assim, olha, eu vou deixar uma mensagem para mim agora, eu vou observar o que está havendo de som aqui, para ver se não tem nenhuma contaminação. E eu comecei a deixar essas mensagens para mim e eu comecei a captar vozes. As vozes começaram a ser captadas. Bom, de tal forma que eu comecei a fazer isso como experimento mesmo. E aí eu comprei um programa de amplificação de som no computador, um programa de edição. Eu já tinha um programa de edição que eu comecei a usar e comecei a fazer uma pesquisa que se chama transcomunicação instrumental. Você fez isso, né? Porque isso é algo que muita gente faz, né? Faz. Inclusive tem uma pessoa que para mim é a diva da transcomunicação, a diva da TCI no Brasil, que é a Sônia Rinaldi, de São Paulo. E eles fazem já com imagem, já há muito tempo. Isso é uma técnica bem antiga. Usa aparelho físico para captar esses sons. Isso. Tanto de som quanto de imagem. E é interessante que eles fazem também com fumaça. Então você vê consciências sendo fotografadas no meio de uma fumaça. Mas eu estava focado na questão dos áudios. E de 2013 a 2017 eu gravei quase 600 áudios. Todos catalogados assim com captação de voz e tudo. Claro, muitos não, mas sempre eu pegava. E o que acontecia? Há uma gradação na captação dessas vozes. Óbvio, porque a consciência extrafísica ela também tem a habilidade de falar ou não de maneira audível. Às vezes o uso, né, do próprio laringochakra para algumas consciências extrafísicas é bastante fácil. Até pela relação anímica que a consciência ainda tem. A gente fala primeira morte, segunda morte, na Conscienciologia, a primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte do psicossoma. Então, passando da primeira dessoma para a segunda, ela... do energossoma, né? Do energossoma, né? Psicossoma, psicossoma é a terceira. Do energossoma. Ela se sutiliza bastante. Na medida em que ela, estando mais próxima, né, do energossoma, Uma dimensão mais densa, né? Densa, né? Contextualizar, Alcimar, que a gente comentou isso em alguns episódios também, que tem essa primeira morte, que a pessoa acaba ficando muito presa ainda nessa dimensão, assim, percebe que morreu, e a segunda morte, a segunda dessoma, é quando a pessoa é encaminhada então para a luz e ela consegue sutilizar muito, né, a manifestação dela, e às vezes até se descola um pouco aqui dessa realidade, vai para realidades mais sutis, né? Exatamente. Para contextualizar para a turma. Para contextualizar, porque a gente fala do energossoma, mas também um corpo muito conhecido é o holochakra, né? O corpo dos chakras, né? Então é um corpo que está aí ligado às energias mais anímicas, mais densas do corpo físico. Então, à medida que você perde essas energias mais densas, você se sutiliza muito. Então, uma consciência que passou por uma segunda morte, né? Ela está mais sutilizada. Então, a maneira que ela se comunica é diferente do que uma que não passou, né? Uma pessoa que está presa num parapsicótico, por exemplo, que ainda está preso aqui, acha que está vivo. Mais fácil para eles. Ele é fácil. Eles... Talvez seja por isso que a gente vê muito fenômeno, digamos, de pessoa, né, esses fenômenos físicos, né? Isso. De consciência aí, no caso, de mais perturbados. Que é o que dá base para esses filmes de terror aí. Exatamente. E o e tal. E daqui a pouco eu vou falar das variações da clareaudiência, tá? Porque tem, dependendo de quem esteja falando, tem aí uma particularidade nisso. Bom, enquanto eu estava lá gravando os áudios, muitos dos áudios tinham um volume muito baixo. Eu amplificava o volume, às vezes, em 800, 900 vezes, para poder captar alguma voz. Então, é interessante, alguns eram muito claros. O que, né? Cara, eu comecei gravando com o celular. E depois aí eu tomei vergonha, fiz uma pesquisa mais decente com um aparelho, que é um aparelho de gravador desse pequenininho, mas ele é muito sutil. O microfone dele é muito sutil. Inclusive, sutil significa que ele pega uma amplitude de frequência maior, muito maior. Inclusive, equipes que fazem hoje investigação paranormal, eles usam bastante esses gravadorzinhos, né? Eu comprei um desses. Então, veja bem,
Quando a minha sogra dessomou, morreu, em dia 14 de janeiro de 2014, a família ficou muito constrangida, tudo, e eu era muito ligado a ela. No dia 31, lá em casa, eu tentei fazer uma gravação com ela. Eu captei a voz dela, a voz, o que a gente chama de EVP, que o EVP é do termo em inglês, Electronic Voice Phenomenon. Mas em português agora eles estão colocando o termo fenômeno eletrônico de voz, né? O FEV. E o FEV, que é classe A. O FEV classe A é aquela consciência extrafísica que consegue manipular a voz humana dela como se fosse eu ou você. Você ouve a voz humana da pessoa tal como era. E era na língua, né, na língua português mesmo, né? Da pessoa falando na língua dela. E eu captei ela no dia 31 de janeiro. Inclusive, eu dei para minha parceira Um dia depois? 6 dias. E eu captei essa voz, ela no hospital extrafísico. Ela não estava lá no meu ambiente. Captei a clareaudiência remota. Foi uma captação remota. E foi muito bacana, porque eu captei a voz dela, inclusive é a mãe da minha esposa, então ela reconheceu a voz da própria mãe. Isso aconteceu várias outras vezes. Mas havia áudios que eu precisava aumentar 800, 900 vezes. Veja bem, em 2013 até 2017, todos esses esforços que eu fiz, eu não era clareaudiente, só, aqui eu vou usar 2 outros termos da Conscienciologia, em estados de hipnagogia e hipnopopia. Estado de hipnagogia é aquela odor que a gente tem antes de dormir, que a gente ainda está meio sonolento, aí a gente vai aos poucos se desconhecendo nos veículos, ali eu tinha uma clareaudiência, sempre tive, ou ao acordar, mas nunca durante o dia. A hipnagogia, a hipnopopia é quando acontece, de fato, esse deslocamento Hoje vem exatamente corpo físico, né? isso. Nesse deslocamento, essa transição, assim, nesse deslocamento, aí, na hora que você está saindo do corpo é a hipnagogia, quando você está voltando para o corpo é a hipnopopia. Exatamente. Então eu tinha muito isso, né, de ouvir quando eu estava no processo de descoincidência de veículos. Mas ali eu nunca ouvia durante o dia. Bom, eu, com esse esforço, né, aí você falou, como começou isso? Olha, o esforço de ouvir, e eu fiquei quase obsessivo com isso, porque a comunicação sempre foi para mim algo muito importante, instigante, intrigante. Eu sempre me comuniquei, sempre gostei de ser um comunicador. E eu queria muito me comunicar com as outras dimensões. Então eu vi ali a oportunidade de isso acontecer. E na medida em que eu tinha ali uma relação, né, com todos aqueles que estavam ali se manifestando nas gravações, aquilo me encantava cada vez mais. E eu estava quase todo dia ali tentando ouvir os áudios. E aí você passa por uma outra coisa interessante, que é essa sutilização da audição. Por quê? Alguns áudios você tem ali um chato. Tipo, quando você aumenta o volume várias vezes, você tem um ruído ali, né? Não dá para tirar o ruído. Mas que a gente limpa, sempre fica. Então, às vezes, tem uma coisa tipo... Aí tinha alguém falando... Eu falava, tem alguém falando você aqui. Aí eu chamava alguém, você ouve alguém falando você? A pessoa, não, eu só ouço o chiado. Não, tem alguém falando você. E eu comecei a observar que eu estava conseguindo ouvir no meio do chiado coisas que as pessoas não ouviam. Muito interessante isso, porque eu tinha um aluno que ele era espírita, e quando eu comecei a falar para ele que eu estava pesquisando isso, ele falou assim, nossa, Max, será que você consegue gravar o meu avô? Ele morreu há 5 anos, eu nunca mais tive notícias dele. Será que ele não viria, pessoal? Não posso prometer nada, mas eu posso tentar ver se a gente consegue captar, né? Fazer uma evocação, mas qual é a sua demanda? Você vai evocar ele, né? Qual é a demanda dessa evocação? Não, porque ele morreu, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca mais nem sonhei com ele. Eu paro a aula de inglês que eu estava dando no apartamento e vou fazer o experimento com esse aluno.
Então a gente vai pro quarto, eu sempre vou no meu quarto, porque ali o meu parasanitariamente tá ok. Então eu fui lá, liguei o gravador. Na hora, eu percebi que havia alguma... Isso era... Não, era muito antes da pandemia, isso foi em 2016, né? Na escola não, lá em casa, tá? Aquela aula particular para esse cara, né? Lá em casa. E aí eu fui com ele lá pro quarto e fiz a gravação. Aí eu falei assim, olha, eu ouvi sem ouvir o áudio que tem aí alguém falando. Ok, aí eu vou lá com ele pra sala, ponho o áudio, o USB lá no meu computador, puxo o áudio, e a gente joga num programa lá, e a gente vai passando, né? E acontece a mesma coisa. Um chiado. E aí tem uma voz de um senhor dizendo o nome dele. Assim, olha, tem alguém falando aqui. Falou o seu nome, Augusto. Você consegue ouvir? Ele, não. Eu digo, vamos voltar. É nesse ponto que ele fala Augusto. E aí o aluno, não. Eu digo, bom, ok. Né? É delicado isso, senão você vai passar por mentiroso, né? Tipo, você não tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Mas aí eu me salvei no próximo, que ele falou assim, cuidem de... Eu não lembro mais o nome da pessoa. Cuidem da fulana. Cuidem da fulana, ela precisa. Aí eu falei, se você tá ouvindo isso, ele falou assim, não tô. Eu falei assim, olha, tudo bem. Então eu vou dizer, ele tá dizendo, cuidem da fulana. Quem é a fulana? Aí ele, fulana é minha tia. Eu digo, ela precisa. Por quê? O que ela tem? Ela tá com câncer, ela tá perto de dessomar. Olha aí. Eu falei assim, bom, então isso prova de que essa sutilização do ouvido, às vezes, no chiado, você consegue perceber algo que está por trás do chiado, que uma pessoa não consegue. Cara, isso é muito interessante. Muito interessante. E isso acontecia muito, cara. Às vezes eu pegava, assim, umas coisas que pra mim era claro. Assim, olha, ele tá dizendo isso assim, você não consegue ouvir? Você não... Tinha então você gravava e tinha vezes que as pessoas ouviam. No caso, por exemplo, da sua sogra ali, as pessoas ouviam. Essa foi bem forte. Mas aí tinha várias vezes, então você começou a ouvir nas gravações primeiro. Comecei a ouvir nas Por gravações. isso que as pessoas não ouviam. Não ouviam. Ali já foi o começo de uma clareaudiência. Não é o começo de uma clareaudiência, que eu até coloco no livro a hipótese, porque esse livro também tem alguns overpoints. Porque como eu não tenho nenhuma fonte da Conscienciologia, eu estou trazendo muito das minhas próprias pesquisas. Legal. Eu estou descobrindo que é uma clareaudiência eletrônica, em que você pode, através do equipamento, você ouvir um som extrafísico. E não só vozes eram captadas pancadas, rangidos, gritos, zumbidos, todo tipo de sons extrafísicos, completamente extrafísicos. E é bom você observar assim, olha, não tem ninguém gritando aqui, não tem ninguém rangendo, não tem ninguém arrastando corrente. Beleza. Aí você começou lá a fazer essas gravações. Uma das primeiras ali foi essa da tua sogra, então, que você escutou, né? Uma das primeiras. E aí, cara, isso realmente é muito doido. E aí você, por exemplo, colocava lá para o pessoal escutar, ampliava em 800, 900 vezes o volume, ou a frequência, não sei exatamente como Depende. mas como que... Duas coisas que eu queria saber sobre essa situação. Tá. O que a tua sogra falou, se é que você pode falar, né, compartilhar. E a outra coisa é o seguinte, aonde um cético poderia tentar bater nisso aí e falar, não, isso pode ser o som que você aumentou 800 vezes e pegou da casa do lado. Não pode ter alguma coisa nesse sentido? Se for muito genérico e se a mensagem não tiver nada a ver com você, se você não tiver nenhuma relação com o que está sendo dito, tudo pode ser. Que nesse caso do teu aluno que você falou, é impressionante o cara falar ali. Eu não conheço o meu dele, eu não sabia quem era a tia, mas ali para mim estava claro na gravação, estava sendo dito. Daí para compreensão, né? Pelo menos para vocês dois ali que estavam presentes no momento, é completamente comprovado. Exatamente. Se estiver ouvindo agora, o Augusto, um abraço, Augusto. Eu acho que eu vou até mandar esse episódio para ele. E ele lembra disso, com certeza. Então, cara, assim, eu comecei a observar essas coisas. Agora, uma boa pergunta. Quem prova que foi minha sogra? Ela falou uma coisa que só ela falava para mim. E eu captei isso. Ela disse, Mário era meu filho. Então, assim, ninguém falava Mário era meu filho.
na voz dela, com ela. Marela, meu filho. E assim, pode ser um assediador falando isso? Pode. Mas aí a gente vem no quê? No padrão energético da mensagem, no padrão energético da experiência. Um assediador, ele não vai. Se você é sensível de perceber as energias e for um assediador, eu já tive casos de assédio mesmo, pessoas estavam aí psicofonando, né? Pessoas, meu pai, por exemplo. Mas a gente percebe nas energias do assediador. Então, era a energia dela. E logo depois disso, eu capto uma conversa longa dela no hospital falando do meu cunhado que mora na Europa, da minha cunhada mais jovem. Ela falava até de que a empregada dela preparava uma comida bem típica em Recife, pamonhas. Ela dizia, na gravação, ela dizendo, as pamonhas da Damiana era uma pessoa que trabalhava com ela, são deliciosas, e a gente capta. E ela falando, não estava falando para mim, estava falando para alguém no extra. Tava contando. Que você falou que ela tava no hospital lá. Estava no hospital extrafísico, ela estava contando isso no extrafísico. Então, essas captações são possíveis. O que surgiu de tudo isso? Bom, eu estava completamente encantado com tudo isso, né? Porque eu sempre quis. Eu nunca tive essa habilidade dessa comunicação direta com o extrafísico, né? Seja pela clarividência. Eu tinha as projeções fora do corpo, mas não era coisa que eu tinha controle, né? Quando eu comecei a ver que isso era uma comunicação possível, eu fiquei fascinado com isso. Mas aí aconteceu o quê? Por volta de 2016, eu dei uma grande virada na minha vida. Eu vi que minha amiga Glaucia veio aqui falar de superação de vício. Eu também passei por uma superação de vício muito séria, que foi o tabagismo, né? Eu superior o tabagismo. Em 2016, e ali eu passei por um processo muito sério de reciclagem, porque eu fiz uma espécie de reciclagem strike, sabe aquela coisa de um monte de comportamento disfuncional que você tem? Por exemplo, eu dormia pouco, eu me alimentava mal, eu não fazia exercício físico, então tem, sabe, uma coisa, baixa tudo isso. Aí eu dei uma virada e 10 meses depois eu começaria a TENEPS, né? TENEPS é a tarefa energética pessoal diária, que fazemos todos os dias, pro resto da vida, por 50 minutos. Então, ali eu comecei eu fiz um planejamento, né? Em 10 meses eu quero começar a TENEPS. Só que, em 2016, quando eu comecei no processo da reciclagem, eu comecei a ouvir sem precisar do gravador. Aí, foi pela primeira vez que eu comecei a ouvir sem precisar. E ela foi numa época muito boa. Por quê? Porque ali teve um processo de desassédio muito sério. E eu ouvia todos os assediadores falarem. E os assediadores dominam o laringochakra. Então, eram coisas que praticamente era uma pessoa. Pra eles era mais fácil. Então, assim, abriu a porta ali. Abriu a porteira. E foi uma coisa que eu não posso dizer para você, foi aos poucos. Talvez tenha sido nessa clareaudiência, foi desenvolvimento instrumental que eu percebi que existe. Ele consolidou, então, o negócio. E aí, em 2017, eu fiz os últimos experimentos, assim. Hoje eu faço só... Então, só para traduzir a forma que eu entendi isso que você falou, você vinha desenvolvendo isso há alguns anos, depurando, sensibilizando o teu ouvido. Isso. E enquanto você fazia isso, você não tinha o vício no tabagismo, né, no cigarro. Aí você coincidiu o teu posicionamento com a TENEPS, você fez essa virada, você se posicionou em mudar uma série de posturas na tua vida, e aí parou de fumar também, né? Isso. E aí esse pessoal que te acompanhava do lado lá, pessoal do extrafísico, desses assediadores que vampirizavam a tua energia no ato de fumar, estavam te pressionando para que você não parasse de fumar e falando coisas no teu ouvido do tipo, por exemplo, Fuma, volta a fumar. Não, fuma, volta a fumar. Era bom. Eu lembro. Esse era dos meus piores. Dos simpáticos. Por favor, volta a fumar. Por favor, volta a fumar. Foi o mínimo. Eu vou contar 2 casos aqui de audiência de voz humana. Assim, eu morava com meu filho e ele já tinha, sei lá, 20 e poucos anos e saía à noite. E aí um dia eu fui dormir e fui fechar a porta de casa. Quando eu fui fechar a porta, eu falei assim, não vou fechar, porque às vezes o Nicolas é meu filho, Nicolas esquece de levar a chave. Então ele vai ficar preso lá e falar, sabe de coisa, eu vou deixar aberto. Aí a Consex falou do meu lado, ele não vai voltar. Era nesse nível o negócio. Você escutou como se fosse alguém do teu lado ali.
Aí era uma voz humana do meu lado. Era uma clareaudiência que eu considero assim, classe A. Aquela que Eu sou o soprino. é um soprinho no ouvido. Eu estava caminhando na rua. É uma mensagem difícil de aguentar ali. Muito. Eu estava caminhando na rua outro dia, naquela época. Eu estava andando na rua assim à noite, estava voltando para casa do trabalho. E o cara, sei lá, 100 metros de mim. São coisas que eles usam para te atormentar. Um cara numa moto e o cara perde o equilíbrio, cai na moto. E a sorte do cara foi que ele caiu na moto e ele rolou para um meio-fio que não era um meio-fio de cimento, era um meio-fio de areia. Enfim, esse cara não se machucou. Provavelmente deve ter ralado aí alguma coisa, mas não se machucou. Quando isso acontece, o aconselho vem para mim e fala assim: você viu do que eu sou capaz? Cuidado. Volte a fumar. Eu falei assim: eu não vou voltar a fumar. Porque eu já tinha posição. Então foi um surgimento da clareaudiência num momento em que foi muito ali neurálgico, né? Para mim, óbvio. Mas enfim, isso tudo, cara, assim, o que eu tiro disso tudo? Isso tudo me ensinou algo que, inclusive nesse livro, eu quero deixar bem claro, que assim, ó, eu não tenho interesse em escrever um livro sobre fenômeno. Apenas. Eu tenho interesse em escrever um livro sobre um fenômeno que te propicia uma ferramenta evolutiva. Mudança de vida para melhor. Exatamente. A perspectiva da cara, o título é esse, a perspectiva da filosofia. Exatamente. O que uma clareaudiência muda? Por que ela é boa? Porque era bem isso que eu ia perguntar, sabe, Mário? Porque, de repente, às vezes, você comentando algumas experiências dessa e que abriu o teu parapsiquismo, abriu a tua percepção para esse tipo de fenômeno num momento meio difícil, o que você pode falar para o pessoal que está escutando para eles não ficarem com medo disso, entende? Mas então eu não vou mexer com essas coisas, não vou ficar com medo. O que você vê do outro lado, do que é de positivo, né, que você extrai disso? Bom, em tudo na vida é preciso posicionamento. O que é importante para você? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Onde você quer chegar? Que metas você tem? Porque se você estabelece qualquer meta na sua vida, seja profissional, seja de estudo, seja parapsíquico, seja de assistência, qualquer meta, é preciso você ter um posicionamento e saber exatamente que você quer chegar lá e ponto, que esse é o seu valor e esse é o seu princípio. Então, se não é uma consciência que vai vir infernizar você, assediar você, vai ser outras coisas que você vai passar. Vai ser um contrafluxo que você vai ter. Se você vai ter que aprender ou fazer um curso para chegar a uma promoção na empresa, você vai passar por contrafluxo. Talvez não ouça consciência, mas você vai passar por coisas que vai apavorar você. É bom até saber o que eles estão planejando, né? Você vai falar, você já está lá, né? Até cuidado. Então é bom a gente desmistificar essa coisa de que só o extrafísico dá medo. Não. A postura eu sei, a gente não pode ser ingênuo, né? Eu tenho uma meta a seguir, você vai ter contrafluxo. Eu tenho um livro para escrever, eu vou ter contrafluxo para escrever esse livro. Qualquer coisa boa que a gente faz, a gente vai ter contrafluxo. Então é preciso estar ciente para isso. Isso é da vida, né? Isso é da vida. Não é? Agora, o que não pode é ter medo de consciência. Se você é parapsíquico, você não pode ter medo de consciência. Ou se você quer ser Você quer ser você não. Se você tem medo, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas põe outra meta. que vai ser, Põe outra meta para vai ser uma grande trava, né? Para você desenvolver o medo, é uma das grandes travas. Exatamente. Eu quero começar na TENEPS, mas eu tenho medo de consciência. Como assim? Como você pode começar a TENEPS com medo de consciência? Ok, desde que isso seja uma meta para você. Eu tenho medo de consciência agora, mas eu quero começar a TENEPS. Por quê? Porque na TENEPS eu sei que vou perder esse medo. Aí é outra coisa. Quando você põe uma meta para aquilo. O que não pode é o medo frear você. O Djalma esteve aqui falando de EQM. Então, quando você tem um EQM, uma saída fora do corpo, que é uma experiência dramática, paradidática, tem um ensinamento ali. Eu espero não precisar de um EQM. Eu espero. Eu tenho minhas experiências paradidáticas em bom tamanho, tá? Mas um EQM, não precisar.
vamos chegar ali. Por quê? Porque se você tem uma IPM, aí você já está num ponto crítico de vida que é para mudar ou mudar. E aí a sua importância dentro daquilo que você se propôs a fazer está em jogo. É ali uma cartada que um amparador faz para colocar você no trilho. E ali foi o meu trilho, foi a minha entrada de trilho, né? Foi passar por as experiências todas. Porque uma coisa que a gente estava conversando aqui nos outros episódios, né, Mário, que o que acontece? No próprio episódio que a Glaucia falou sobre tabagismo, né, ela comentou que quando uma pessoa sustenta um vício do tabagismo, ela nunca está fumando sozinha, né? Ela sempre tem alguém que está se aproveitando desse tipo de energia lá do outro lado, né? Então, por exemplo, uma consciência, uma pessoa que morreu, e ela passou pela primeira morte ali, então ela está meio aqui, meio ali, né? Tá naquele... tá vagando por aí como se ainda estivesse viva. Então ela está se aproveitando da energia do fumante ali, da sensação que o fumante está tendo ao tragar ali o cigarro, e ela vampiriza aquela energia e ela se sente bem porque ela está no extrafísico, ela não consegue pegar um cigarro e fumar, então o que ela tem ali é a possibilidade de vampirizar quem está fumando. É um vício intermediário, né? Por outra pessoa. Exatamente. Então ela quer que você sustente esse vício porque você sustenta essa sensação que ela tem de bem-estar ao você fumar. E aí quando você se posiciona a parar de fumar, essa consciência fica revoltada. Dá pra crer pelo conteúdo que elas falam, a importância que aquilo tem pra ela, né? A pressão que ela bota em você. Muito. Então, só queria comentar assim, né, que muitas vezes quando a gente se posiciona, por que você falou do contrafluxo? Porque todo posicionamento nosso, em certo nível, incomoda alguém. Sim, incomoda alguém, porque as pessoas que estão no mesmo nível que você, elas não querem mudar de nível, veem você mudando de nível, e em vez de ela querer mudar de nível também, ela se incomoda com aquilo e tenta deixar de ela mudar de nível. Isso acontece muito em relacionamento mesmo, né? Em amizades, acontece muito. Tem dois amigos, um amigo que começa a ter posicionamentos na vida dele, né? De começar a ter uma postura mais madura, uma postura mais reta, uma postura mais ética, mais cosmoética. E aí o outro amigo, em vez de seguir aquilo, ele começa a resbalar nas incoerências, nas autocorrupções dele. E em vez dele mudar, ele fica tentando coagir aquele amigo a não mudar de patamar, a manter naquele mesmo patamar, que assim ele fica confortável, né? Exatamente. Então essas consciências astrofísicas estavam tentando fazer isso com você através da clareaudiência, para que você não mudasse de patamar. Exatamente. E isso acontece, né? De diversas formas. Por acaso eu ouvia elas, mas isso acontece de diversas formas. De uma forma a que você tenha medo e que você recue. Eu vejo assim, a mudança, principalmente vivendo em sociedade, vivendo em grupo, é como se a gente tivesse uma piscina. Sabe aquelas piscinas japonesas que tem 1000 pessoas dentro dela? Sabe? E a água tá aqui, ó, no nariz. E se você fizer um movimento para sair da piscina, você vai ter que fazer um movimento na água do outro do lado, e o outro vai se incomodar pelo seu movimento. Mas você fala, não, eu vou sair daqui da piscina, não vou ficar aqui o dia todo. E aí você se posiciona e sai. Mas todo mundo vai se sentir incomodado porque você tá mexendo na água e essa água tá afogando os outros. Entendeu? Eu digo, há sempre uma posição muito cômoda do que você faz com quem está do seu lado. Se você fuma, os parafumantes vão estar. Se é um caso de um alcoolismo, a mesma coisa. Se é outro vício em pornografia, ou vício em alimento, né? Tipo de vício. Pessoas que se alimentam de sanduíches e hambúrguer o dia todo, enfim. Se você vai parar um vício desse, você vai fazer esse movimento da água da piscina e ele vai se incomodar com isso. Não importa. Agora, eu não diria que eu me tornei clareaudiente no momento errado. Não, muito pelo contrário. Eu acho assim, ó, a realidade multidimensional, ela tá aí. Ela tá clara. Você vê ou você não vê. Quem admitiu, Queira você admita, queira você não admita. Se você tem muita coisa contra e acha que isso é uma fantasia, que isso não existe, eu vou dizer, ok, tenha o seu tempo, viva a sua vida, estude o que você quiser. Colhe as suas evidências. Colhe as suas evidências, mas um dia, sabe-se lá quando, você vai conhecer essa realidade, porque a gente sabe que ela existe. Então, assim, não dá para sair disso. Então, se é inevitável essa relação, que ela seja uma boa relação. Então, na medida em que
nós temos uma maneira de nos comunicarmos com as consciências extrafísicas, é bom conhecer quem são os nossos assediadores. Óbvio. A gente tem, com isso, um ganho, sabe de quê? De uma assistência empática. Porque quando você conhece a dor do outro, e você não está, aí a gente vai para a questão do pensene, né? E você não está naquele pensene, você já tem um pensene mais pacificador, você entende a dor do outro. Ela é legítima, né? Quando ela tem um vício com você e você está dizendo não a ela, é natural que essa pessoa se revolte. Mas é natural que você ofereça outra coisa a ela. Não aquilo. Olha, eu ofereço essas energias minhas, vão ser muito melhores. Continua comigo se você quiser, só que você não vai fumar. Essa postura é muito importante. Você não vai fumar. Sai daqui, mas tipo, pique e eu te oferecerei outras coisas melhores. Porque assim, ó, se ele estava fumando com você, você tem a responsabilidade disso. Você tem uma parceria ali, uma cumplicidade. Exatamente. Os assediadores, o pessoal tem uma mania de querer associar assediador Demônio. ao inimigo, que quer chegar ali e te aproximar, e na maioria das vezes o assediador é um amigo teu do passado que tá ali e que acaba te prejudicando, que não é uma amizade saudável, mas é essa relação que acontece entre assediador e assediado, né, nasce de uma afinidade, uma conexão mesmo. Cúmplice, né? Em algum... Outras pessoas aqui muitos que estarão nos ouvindo, já passou por uma situação dessa, né? Você tinha um grupo de amigos que tinham ali um comportamento disfuncional, de sair para beber e todo mundo volta para casa bêbado. Quando de repente muita gente passou por isso na adolescência, né? Aí quando você muda, não quer mais isso, você sai desse grupo. O que é que o grupo vai fazer com você? Ele vai sempre tem pressão. Começar a falar, vai ter pressão, vai começar a falar mal de você, vai te deixar para escanteio. E esse posicionamento aquilo não é bom mais para mim. Eu estou indo para um outro lugar. Vocês querem vir? Querem mudar? Então vamos fazer outra coisa sexta-tarde. Não vou mexer a cara, a gente tem que ficar... Isso é um bom exemplo, né? Porque a gente também tem outra mania de querer separar o que é intrafísico e o que é extrafísico. E, na verdade, é tudo a mesma coisa. O comportamento é o mesmo. Né? Esse exemplo que você trouxe dos amigos é exatamente o mesmo. Então, você quer pensar num comportamento de assediador, essa é a analogia perfeita. É do grupo ali que você quer mudar de patamar e o grupo não deixa. Isso, num primeiro momento, ele não deixa isso acontecer. Não, você vai abandonar a gente, cadê a parceria e tal. E daí, quando você se posiciona mesmo e sai disso, aí começa o contrafluxo deles querendo te falar mal, que não vai deixar para escanteio. E esse é o comportamento típico do assediador. Exatamente. Você tem uma relação afetiva com eles. Sim, você vai sentir, exatamente. Mas você tem então, não, isso aqui não é mais ok para mim. Então, vou mudar. Mas isso é com tudo. Por quê? Porque o grupo se ameaça quando você sai. Você quebra ali uma rotina, você quebra um comportamento. E nisso, das mais outros exemplos, né, que a gente vê, por exemplo, pessoas que deixam a família. Vou ter minha casa agora. Quantas vezes a família fica? Mas para quem vai morar sozinho? Você pode morar aqui. Os pais carentes que querem manter o filho dentro de casa, o filho quer sair, o pai prendendo. Né? Então, assim, tem várias maneiras de você vivenciar essa descablagem, como se diz, né? Desses grupos que às vezes não são nem de assediadores, são de pessoas que querem te proteger, mas querem te proteger de uma maneira que evolutivamente já não serve mais para você. Não é bom para ninguém. É preciso que você saia, que você viva. E para outros pais ainda é bom que o filho saia para eles terem que aprender a lidar com essa carência, né? Isso. Mas isso é muito da cultura brasileira. Nós somos pais cangurus. A gente tem essa coisa do pai canguru. Colocar o filho aqui dentro, o filho cresce, vira 30, 40 anos dentro de casa. É uma cultura. A italiana também parece que é assim. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos põem para fora. Deu 18 anos, vai na faculdade e vai para o mundo. Vai lá viver. Mas isso é para ilustrar o seguinte. Nós aprendemos muito com os aparadores, mas nós aprendemos muito com os assediadores. Se estivermos abertos a isso. É preciso você tirar proveito de tudo, de todas as relações, né? Então, o que o assediador está te dizendo? Ele pode te dizer, eu tenho uma relação com você em que você me alimentava o meu vício. Eu sou teu amigo, a gente só tomava junto. Eu sou teu amigo, a gente só bebia junto. Eu sou teu amigo, a gente só
comia 3 hambúrgueres por dia. Aí eu sou teu amigo, a gente passava a noite bem tomando um café. Tá, teu amigo. E aí, onde você quer chegar com isso? Agora, se você tem um assediador, por exemplo, que você tem uma questão do passado mal resolvida, né? Uma questão do passado mal resolvida, você vai ter raiva dessa pessoa, quer dizer, você matou o cara, sei lá, umas 3 vidas, o cara tá indo, querendo resolver isso com você agora, e você tá o quê? Enxutando esse cara? Não dá. Tem um livro do professor Waldo que se chama Auto-FX. E existe uma página nesse livro onde ele tem uma frase enfática que diz o seguinte: o auto-ofixista, ele deve tratar o mega assediador tal uma mãe trata o filho. Sim. Tá aí o grande desafio, né? É um grande desafio. Mas assim, isso a gente pode conversar pelas pequenas coisas, pelas pequenas relações que temos com os nossos desafetos, né? Com esses desafetos do passado. E é interessante isso, porque aí a gente vai voltar para a clareaudiência e ver como esse processo em termos de relação. E é como a gente falou, né? Dependendo do grau de sutileza que a consciência esteja, ele vai dominar mais o laringochakra para se comunicar. Porque a clareaudiência vem muita energia do laringochakra, viu? A energia do laringochakra, a energia da comunicação, ela é praticamente a clareaudiência, ela se alimenta aqui, né? E tem várias situações. E entre essas variações, inclusive no livro eu trabalho um pouco essas características de clareaudiência. Então eu consegui mapear algumas delas, assim. A primeira é a clareaudiência intrafísica, essa que a gente tem, né? Que a gente escuta. A outra é a clareaudiência extrafísica, é aquela que você está projetado fora do corpo, numa determinada dimensão. Então, estando projetado numa determinada dimensão, não quer dizer que você escute todas as consciências. Não. Eu já tive experiência em que meu pai falava comigo e eu não conseguia vê-lo, porque ele estava em outra dimensão. Tem várias dimensões. Então, deve ter você aqui, né? Você está acordado, escutando. Outra consciência. E fora do corpo, você pode estar numa dimensão em que você escuta pessoas em outras dimensões. Então, essa é uma outra característica. Tem, curiosamente, uma característica que eu chamo, né, também como neoverpon, de clareaudiência reversa. O que é isso? É a consciência clareaudiente, porque nem todas são. Nem todas conseguem nos ouvir. Então, é muito comum uma consegue falar: o que ele está dizendo? O que ele está falando? E assim, a comunicação é difícil de ambos os lados. Exatamente. Não depende só de ti, depende deles também. No caso, tanto para se comunicar contigo, quanto para ouvir você também. Exatamente. E tem consciências que não conseguem nos ouvir. E tem outras que conseguem. E tem uma clareaudiência que é a indireta, que é aquela em que eles não estão falando com você, eles estão falando entre si, né? Não há como é a Ula sogra falando com a enfermeira. Exatamente. É um bom exemplo, é o da minha sogra. A clareaudiência direta é a do pai do avô do meu aluno, que estava falando com a gente, mandando recado. Ou aqueles assediadores ou assediadores dando recado para eu voltar a fumar, senão mataram meu filho. Falharam. Não é assim. Não é assim. Não é assim que acontece. Por quê? Porque em todo empreendimento, em toda reciclagem, vai haver contrafluxo, mas vai haver mais amparo. Então, se você tem que mudar, muda. Se posiciona, porque você vai ter banca, você vai ter amparo. E confiança e amparador é assim, tipo, assinando ali um negócio que vambora. É aquela pergunta, aquele questionamento básico, né? Você tem mais medo do assédio ou mais confiança? Exatamente. Muito boa pergunta. 2 perguntas, né? Exatamente. Então, é isso. E tem muita gente que se apega no medo ao assediador e não valoriza o assédio, o amparo que ela já tenha. Exatamente. E aí você chega a um ponto e diz assim: puxa, mas esse negócio tá pesado aqui, hein? O cara derrubou o outro na moto e da rua. Meu irmão tá fumando. Não derrubou. É óbvio. Não é? Tava parecendo que eu vi a situação e falou: agora eu posso falar que fui eu. Qualquer coisa. Mas assim,
vai haver esses contrafluxos. Mas assim, ó, onde você quer chegar? No meu caso, fazer TENEPS. O que é a TENEPS? É um trabalho assistencial. Que eu faço só? Não, eu faço com o amparador, a gente faz com a equipe extrafísica. É um trabalho cosmoético, assistencial, universalista, evolutivo. Você vai ter medo de amparador, vai ter medo de assediador. Com tudo isso envolvido, Qualquer empreendimento que você for se envolver, vai ter risco. Uma vez aqui mesmo, vou abrir uma empresa, vai ter risco. Qualquer coisa que você for fazer, e aí é esse mesmo dilema sempre, né? Qualquer coisa que eu vou me arriscar a fazer, eu preciso saber que tem ponto positivo e negativo. Vão ter os contrafluxos, vão ter os ganhos disso. Né? Agora, você tem que ter medo. Por exemplo, se você tem um projeto para fazer mal outro. Eu estou arrumando um esquema aqui para ganhar dinheiro na empresa, a gente vai fazer um esquemão aí, vamos tirar dinheiro daqui. Aí você tem que ter medo. Porque aí você não tem amparador do lado. Né? Aí você tem que ter medo. Se sua intenção é essa, tenha medo. Porque vai cair na sua cabeça. Vai. Em algum momento vai. Se não for nessa vida, vai ser na próxima, mas vai. Isso sim. Mas se você está num projeto ali evolutivo, assistencial, sabe, com um fim bacana, cosmoético, você tem confiança na tua intenção, onde você quer chegar, o resto. Isso. Eu acho muito interessante porque, no fim das contas, né, os laços de, por exemplo, de amparo, né, quando você está interessado em ajudar os outros, o próprio laço que você faz com alguém que também tem esse interesse, ele se fortalece pela própria intenção. Ou seja, eu quero te ajudar, você quer me ajudar também, a gente quer ajudar outras pessoas. O próprio fato da gente se unificar por isso se sustenta. Agora, no caso, por exemplo, nós se juntarmos para passar a perna nos outros, o que não garante que a nossa relação não vai ser a base disso também. Eu passar a perna em você e você passar a perna. Então, os laços entre a hora de dividir o dinheiro sempre dá uma desequilíbrio. Então, você com os cúmplices de trapaça, você vai estar sujeito, porque o que garante que não vai te trapacear também? Então, os laços de amparo são muito mais consolidados, né, do que de assédio. Muito interessante isso. Muito mais. E a experiência que você passa mostra isso, né? Mostra isso. Que olha só como você se fortalece quando você está colocando para você uma meta evolutiva, quando você está num projeto de ajudar outras pessoas. Olha quanto isso traz de retorno para você, né? Então, cara, é isso. Então, assim, ó, a clareaudiência, ela me ofereceu uma perspectiva de conhecimento imenso, multidimensional, que eu não tinha. Eu não sabia quantos meus, vamos colocar assim, quantas essas consciências, porque eu tenho uma certa restrição também, depois dessa experiência, de chamar essas consciências de assediadores. Eu tenho uma certa restrição, assim, com relação a isso. É uma forma didática que a gente tem, mas a gente tem que achar um outro nome. Porque, assim, eles são assediadores porque você também estava assediando eles. Então, se há uma relação de assédio, ela é de ambas as partes. Cúmplice, né? Então, assim, você não vai acusar o outro de ser o seu assediador quando a relação era de ambas as partes. Eu assediava eles. Às vezes eles podiam nem estar pensando em cigarro, eu acendia os. Autoassédio. Eu acendia um, vamos fumar? Vem. Eu estou assediando o cara. E tem outra coisa, né, Mário? Você sai dessa condição, você está deixando essa consciência aqui abandonada. Sim. Até certo ponto. Então, você tem mais responsabilidade ainda com essa consciência de resgatar ela, acolher ela, né? E aí, é uma coisa que o Mário Oliveira sempre fala nos cursos dele, né? Que realmente ele propõe isso, de não ficar chamando de assediador, mas sim olhar essa consciência como uma doente que precisa de ajuda. E isso é muito legal de você olhar que todo agressor, no final das contas, todo mundo que tem algum comportamento de agressão, por trás desse comportamento tem um sofrimento grande, né? Então, claro, no final das contas, todo agressor, ele é uma pessoa que está pedindo ajuda até certo ponto. É uma pessoa que precisa de ajuda e é uma pessoa doente que quer ser acolhida. Ele até cita os exemplos dos serial killers que querem ser pegos, eles querem ser contidos. E eles vão aumentando para desafiar cada vez mais a lei, mas porque eles querem ser detidos. Que eles sabem que o que eles estão fazendo é anticosmoético. Então, é legal a gente tentar desenvolver esse olhar de enxergar o agressor como uma pessoa doente, que precisa de ajuda.
Isso. né? Não quer dizer que essa pessoa não tem que ser detida, não quer dizer que essa pessoa não tem que ser afastada da sociedade. Não quer dizer, são duas coisas diferentes, né? Mas é uma pessoa que, no final das contas, precisa de ajuda. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda. E você tem uma responsabilidade sobre ela, né? Isso. Por exemplo, houve fases. Essa fase de 2016 foi a fase da virada. Em 2017, em maio, começaria a ter NEPs. Eu achei interessante com outros fluxos também com relação a minha TENEPS, né? Até eu começar. Então, é todo um processo. Mas, assim, eu observo que das fases mais críticas das crises evolutivas, das fases de resins, mesmo, de reciclagens, há uma aceleração muito grande, há um aumento muito grande dessa percepção auditiva vindo de consciências que estão se dando mal com a minha mudança, ou porque eles não querem mudar, ou porque eu deixei eles, ou porque isso vem do passado, enfim. Quando começou a pandemia, que foi quando a gente começou a trabalhar com as traduções simultâneas, depois foi exatamente, e logo depois viria o internacional, eu tive 3 meses intensos, cara, assim, de ataque extrafísico, intenso. Mas como eu já estava escolado de 2016, eu encarei de outra forma, assim. Mas, porque é um investimento. É um investimento. De novo, fazendo uma analogia. Uma menina de 16 anos quer ser bailarina. Se ela quiser ser uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela vai ter que treinar pelo menos 8 horas por dia. Ela vai sangrar os pés. Mas ela está fazendo isso porque ela tem um motivo. Ela quer ser bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então ela vai encarar todo o esforço. E isso envolve um virtuoso que toca um piano. Quantas horas ele treina? Uma pessoa que tem uma habilidade parapsíquica. Quantas vidas ele passou tendo aquela habilidade para se aperfeiçoar no que ele está fazendo? Um cara que escreve um livro desse, um tratado desse. Quantas horas ele ficou ali dia e noite investindo naquilo? Deixou de fazer muitas coisas por aquilo. Então, o objetivo que você tem para fazer as coisas é o que vai dar a força para você passar. Que você vai ter que passar coisas boas e contrafluxos. Então, quando em 2016 eu tinha TENEPS, ali eu assinei um contrato com o amparador e falei assim, vamos embora. Entendeu? Na segunda fase, que foi ali no começo da pandemia, eu estava sentindo esse movimento internacional. Até porque eu estava passando por reciclagens que envolvia muito a questão universalista, cosmoética, vinha muito desse lado. Assim. Eu estava percebendo que a coisa ia crescer. Cara, assim, abril, maio e junho. Eu quase todos os dias acordava às 4 da manhã com o consciência me xingando. Eu estava sentindo que isso ia acontecer. Aí, assim, é aquela coisa, né? É o esforço que você faz para alcançar uma meta. Isso vai fazer parte. Esse tipo de desassédio vai fazer parte. Eu não vejo isso assim com algo negativo. Eu vejo como algo positivo, porque para a gente fazer algo realmente de valor, a gente tem que passar por uma série de desassédios. E dependendo da sua história passada, da sua história pregressa, ou seja lá o que você deixou lá atrás, que você vai ter que encarar agora para resolver aquilo, senão aquele grupo não vai deixar você fazer aquilo. E o amparador já veio ali, olha, você já está em medida de tratar desse grupo aqui. Vamos embora, vamos tratar. E essa mudança, o fato de eu ouvir eles, me ajudou muito a criar essa escuta empática mesmo. Aí falar escuta empática é difícil por causa do pensene. Tá, mas ali você estava posicionado dentro do que você queria. Você estava com o pensene, com a intenção nítida de fazer alguma coisa bacana, evolutiva. No primeiro caso foi a TENEPS, no segundo caso foi o processo internacional. E para a gente fazer o que a gente tinha que fazer, eu tinha que resolver aquilo. Então não vou abandonar esse projeto. Não. Difícil. Não vou passar por isso. Não vou acordar 4h30 da manhã todos os dias, praticamente, com o sexo me xingando. Você tá entendendo, assim, como pra mim nem soa bem isso? Tipo, Fica pequeno, né? fica pequeno, tipo,
cara, você vai fazer, sabe, alguma coisa super legal, tá vindo uma energia super positiva. Até o professor Mário Oliveira olhava pra gente e falou assim, ó, tá bem acompanhado. Então é visível a presença do amparador. É isso, e sabe, essa coisa, o medo. Você não vai fazer nada por medo. Você não vai fazer nada, tipo. Se não for nisso, vai ser outra coisa. Né? Se você quer chegar a uma posição, sei lá, de CEO da sua empresa, você vai ter que fazer os sedes das sedes ali do seu setor, com os gerentes, com os supervisores. Você vai ter que desassediar, vai conquistar a confiança dos colegas, né, que trabalham com você. E vai ter muito percalço mesmo. E vai ter muito gente querendo puxar o tapete. Exatamente. Aí você desiste de ser CEO por causa disso. As pessoas vão fazer você desistir de um objetivo. Mas aí está, né? Tem muita gente que desiste. Sim. O professor Valdo disse, muita gente desiste da TENEPS. Porque a TENEPS exige que você mude. Como é que você vai qualificar a assistência? A TENEPS acusa, né? Mostra onde que você está vacilando. Até hoje, todo mundo. Eu estou fazendo há 7 anos, né? 2017. Não, 6 anos. 6 anos. E tem processos que eu ainda não entendo. Quero entender, mas eu quero entender. Será que eu posso entender? Aí você vai ter que trabalhar você nessa questão do querer entender, querer controlar. Olha, é um processo contínuo essa questão. Eu acho o seguinte, eu valorizo o parapsiquismo porque ele é a habilidade que nos permite essa comunicação multidimensional. E eu penso o seguinte, se nós somos consciências multidimensionais, eu prefiro conhecer a multidimensão. E ouvir quem é que tá, Exatamente. em tese, interferindo na tua existência aqui. Isso. É muito melhor do que a gente está, tipo, só sentindo aqui perto da chácara, aí sente dor de cabeça, sente o enjoo, não sabe de onde está vindo, por que está vindo, quem está vindo, sabe? E essa questão, às vezes, ela... Claro que nem tudo você entende, mas é uma informação a mais que é tão rica. E com essa informação, né, que às vezes você percebe, você cresce para assistência. Quando você, por exemplo, quando eu vejo alguém reclamando de mim, ou mesmo xingando, sei lá o quê, eu tenho uma urgência em assistir essa pessoa. Porque se ela está vindo para você com essa queixa, ao ponto de te xingar, te respeitar, ela está com uma urgência muito grande ali de ser atendida. Então você vai e investe na assistência. Se ela não estiver preparada, é outra coisa, mas você vai investir na assistência. É a mesma coisa, você é um médico de um hospital, você está no setor de emergência, chega alguém, você precisa atender imediatamente, você vai o quê? Vai tomar um café? Não. Você vai dar toda a atenção àquele que está chegando. Quando você tem a clarividência, quando você vê a consciência enferma na sua frente, ou quando você ouve, ou quando você sai do corpo, quando você tem uma mensagem telepática, você está ali tendo a evidência de que não é impressão sua. Isso não é porque você... Esse enjoo não é porque você comeu alguma coisa. É porque tem uma descagem. Você está descando a energia de alguém e a pessoa está aqui na sua frente. Ou ela está falando com você. Ou você está ouvindo ela. É uma evidência que, no meu ver, ela fortalece essa relação. Ela fortalece o seu desejo de ajudar. A gente falou aqui no segundo episódio lá que o Mauri veio aqui, a gente falou do sexto sentido, e é isso, né? Porque todo o enredo ali, o contexto do sexto sentido mostra ali ainda essas consciências enfermas, né? Muitas vezes até com membros amputados, com fisionomia. E aí tem todo um contexto, assim, de primeiro gerar aquele medo, é um filme de terror, e por que tá acontecendo isso? Daí depois, quando começa a esclarecer o que acontece, né? O menininho ali vê que todas aquelas consciências, na verdade, são consciências enfermas que precisam de ajuda, e ele começa a ajudar essas consciências, né? Então você começa a limpar, assim, e ver que, na verdade, não é que aquela consciência está querendo te assustar. Ela assusta porque, assim, é uma consciência doente. Claro, você vai ver alguém mutilado na tua frente, vai assustador. É assustador num primeiro momento, mas se você consegue mudar essa percepção e ver que é uma pessoa doente, que está aparecendo naquela condição para você com um pedido de socorro, sim, pedido de ajuda, você muda a tua forma de enxergar aquilo e tem condições de ajudar aquela consciência. Sim.
Eu fiz um curso recentemente que é Comunicação Universalista, que foi ministrado pela Comunicões, e uma das aulas foi ministrada pelo EPICOM, professor Amir Lascani. E ele levou para a sala de aula uma pergunta, para mim, muito séria, que é o quanto nós colocamos em prática o universalismo na hora da assistência. A pessoa está bem vestida, é bonita, tem olhos verdes, tá cheirosa, não tem problema, eu vou assistir você, tá tranquilo. A Branca de Neve, a Cinderela, né? A gente pode assistir, porque são mulheres bonitas. Mas e aí? Se chegar um cara maltrapilho, fedorento e com problemas físicos, você vai assistir da mesma forma? E se ele estiver no processo muito mais sério do que isso, você vai assistir da mesma forma? Ou a gente só quer assistir as pessoas que estejam bem vestidas e cheirosas? E ele lançou essa pergunta no curso. Volto para casa. Isso foi na sexta-feira. No sábado nós teríamos um curso de campo. Você estava lá no curso, né? Ele lançou essa pergunta. Ele até disse assim, algumas pessoas não querem assistir pessoas que estejam com problema físico ou com acidentados. Não quer. Naquela noite, eu tive uma experiência projetiva que foi muito paradigmática. E eu estou catalogando essas minhas experiências, porque futuramente também o presidente escreveu um livro sobre elas, para mostrar o quanto elas são didáticas, justamente. Naquele mesmo dia, aliás, exatamente, me lembrei agora, eu estava fazendo esse curso. Você também. Todo mundo estava fazendo isso, cara. Todo mundo estava fazendo esse curso comigo. Enfim, então aquela hora do Amir Lascani foi muito boa, cara. Porque assim, naquela mesma noite eu fui para casa e eu sonhei que eu estava. Aquele foi a projeção, com certeza, não foi sonho. Eu estava fazendo jogging numa cidade linda, parecia a cidade da Toscana, sabe, na Itália. E era uma cidade bonita, aquelas casas italianas. Aí eu estava correndo pela rua, era uma rua assim, pavimento, mas depois eu saí para o campo. Então tinha uma montanha, do lado tinha um gramado lindo, verde, do céu azul, tinha ciprestes também, sabe aquela imagem idílica italiana, maravilhosa, um dia lindo, fresco. Aí eu vou até o topo da montanha, num lugar, parecia um paraíso. Quando eu volto, na minha direita tem um prédio, que eu não tinha visto quando subi. Quando eu voltei, que eu olhei o prédio. E aí eu saio daquela paisagem paradisíaca e entro no prédio. Bom, o prédio era um ambiente baratosférico. E o que eu vi dentro do prédio foram consciências em estado muito precário, precisando muito de ajuda. Então, essa chave que ali eu passei em sair de uma visão de um ambiente paradisíaco e para algo muito feio, foi um exercício da alma. Em que ali eu falei assim, o que é isso? Consciências são essas? Não vou entrar em detalhes aqui. Que consciências são essas? E ali eu poderia ter saído correndo daquele lugar, porque o outro era muito mais bonito. Por que eu não entrei naquele prédio baratosférico? Mas ali que estava a assistência que eu devia fazer. Não era na estradinha lá. Isso foi a escolha está na minha mão. Eu vou sair daqui correndo? Não. Você está entendendo? Então esse tipo... Foi um exercício, tá? Não foi uma coisa assim, tipo... Eu passei com nota 10 não, tá? Passei com nota 7, vou lá. Eu resisti um pouquinho ali, eu fiquei uma certa... Sabe, tipo... Gente, isso aqui tá muito complicado. Que pessoas são essas? Sabe? E, no entanto, eu tava ali só exteriorizando. Mas não foi fácil. E lembrando do amigo falando, né? Quando eu acordei, eu falei assim, mas... Olha o que você me colocou aqui de teste. Mas aí o que eu digo, cara, assim, ó. Essas experiências que a gente passa, isso tudo é muito paradigmático. Isso é muito para a gente aprender. A gente não tá de brincadeira. Entendeu? A gente não tá de brincadeira aqui. A gente não tá realmente aqui para assistir Branca de Neve e a Cinderela e a Bela Adormecida. Esse não é o ponto. A gente tem que se fortalecer. E tem essa questão também
que às vezes volta a me lembrar do Mário Oliveira, do questão do perdão, né? Pra gente entender e resolver tudo, sabe? E essa mudança pensênica que a gente tem em relação às pessoas do passado, de não ter essa mágoa, esse rancor, essa coisa mal resolvida, isso passa muito por essa comunicação direta para mim, tá? Eu preciso disso. Eu preciso de uma comunicação direta. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso me relacionar, eu preciso sentir, eu preciso estar. Porque uma coisa é você dizer assim, eu tô passando muito mal. Gabriel, puxa, o que foi que aconteceu? Não sei, hoje eu tô muito mal, não sei nem dizer o que eu tô mal. Eu disse assim, puxa, então relaxa aí que passa, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar. O que você tá sentindo? Uau! Peraí, deixa eu ajudar ele. Ele tá precisando muito de ajuda. Porque isso que eu risquei dele, isso que eu senti dele, é sério. E aí eu começo a comprar briga. Comprar briga entre aspas. Eu compro o caso dele. Por quê? Porque eu senti na pele. Entendeu? Nessas escadas. É por isso que a gente fala de escagem interassistencial. É quando a gente começa a ver a dor do outro. E quando você começa a ouvir essas consciências, o que você está aprendendo é tendo ganho de erudição parapsíquica, vamos colocar assim. De entender o outro, de dizer, olha a situação dele. Aí um assediador nada, ele tá aqui cobrando uma coisa que você fez por ele, sei lá. O que você fez com esse cara? Ele tá desse jeito. E Mário, como é que isso que você tá comentando com a gente aí foi assim, 2016 você fez essa virada aí, começou a TENEPS, começou, né, tomou essas decisões mais sérias, aí em 2018 começou o projeto do ACIP em inglês, né, então sentiu mais uma repercussão disso. Forte. E como está o Mário Luna em 2023? Como isso já acertou? Como é que tá para você essa relação com esse tipo de experiência, de clareaudiência? Eu digo o seguinte, a evolução é um joguinho do Lego. Você sabe o jogo do Lego? Para você formar alguma coisa, você tem que colocar uma peça atrás da outra, uma peça em cima da outra. E a evolução é isso. Né? A peça que eu precisava colocar para fazer a TENEPS, eu coloquei, ela tá lá. Mas eu vou colocar outras para eu mudar minha TENEPS para qualificar ela. O mesmo internacional. O internacional começou com um curso de entrada e 2 atividades. A gente está passando agora para 3 atividades e mais um curso avançado. E daqui a 2 anos, possivelmente, a gente vai ter um evento grande. Então, não vamos parar. Então, cada movimento que você faz exige uma mudança pessoal sua. Por quê? Porque cada mudança, cada projeto significa um projeto assistencial, significa uma demanda assistencial para você fazer a consciências intrafísicas e consciências extrafísicas. Você vai bancar isso? Você tem que estar pronto para bancar isso daí. Senão, você não vai aguentar. Você que vai quebrar. Então, eu quero estar sempre pronto para os desafios. Falar em desafios, foi uma história interessante com a Dina, da Romênia. Eu estou aula de português para ela, né? Então, a gente estava falando hoje dos desafios do internacional. Eu falei assim, Dina, põe aí esse projeto, vamos escrever esse livro futuramente. Aí eu até pensei assim no título, O Desafio do Universalismo. Porque assim, cada coisa, cada direção que a gente pensa, tanta coisa que envolve. A gente estava falando sobre isso ontem, né, Léo? Cada projeto, olha, envolve, a fulano tem que se criando, tem que se falar. E a gente vai depender de uma equipe de X pessoas, que vai depender de outra pessoa fazer isso. Então, se você não estiver pronto para isso, você não vai conseguir desassediar quem tem que estar fazendo o quê ali. Você vai ter problema de relacionamento, você vai dizer X, as pessoas vão entender Y. Então, você tem que estar preparado para tudo, porque... Aliás, desculpa, as pessoas podem até começar a ter esse tipo de conflito, mas você tem que estar pronto para dizer, ok, vamos resolver. Isso tudo é um processo, entendeu? Então, hoje, eu tô assim, eu tô na recém da vez. Sabe a recém da vez? Essa é a recém da vez. Isso é que eu tenho que fazer. E eu tenho uma grande recém. Por quê? Porque eu tenho naturalmente essa veia de comunicação. Então, eu tenho essa questão de refinar a minha comunicação, mas nem sempre a comunicação deve ser refinada. A gente estava falando antes de começar o podcast aqui de o que a gente pode saber, o que a gente não pode, ou o que a gente já está em medida de entender, o que a gente não está. A gente tem
facilidade para acessar, né? E não, Então a gente tem que dosar essa comunicação, né? O que eu posso ouvir, o que é que eu não posso. Isso é muito interessante. E eu digo assim, fazendo uma autoreflexão aqui, eu estou bem contente, assim, com o processo do que eu já estou tendo acesso para ouvir, para resolver, para não me autoassediar ao ponto de não fazer. E você vê, né, essa tua relação com a clara audiência, tudo está resultando em um livro que você já identificou que tem pouca literatura disso no Brasil, e qual que é o impacto que pode gerar você publicar um livro disso, e quantas pessoas que têm esse fenômeno não se sentem compreendidas, que até dentro da família, né, podem ter problema com isso, da família achar que a pessoa é louca. Eu tenho uma conhecida que ela tinha Pode ser problema psiquiátrico. enfim, a galera achava que era esquisita. Ela foi internada, inclusive, e falaram, né? Acho que inclusive você já ouviu essa história também. Falaram as concierges falaram pra ela, ó, ela tava internada. A única forma de você sair daqui é você falar que você não ouve mais a gente. E ela parou de falar, realmente, e aí isso bloqueou. Mas aí depois ela começou a destravar isso mais pra frente, mas ela parou de falar pras pessoas. Que se falar, as pessoas iam ficar com esse estilo, né? Quanta gente não pode ser ajudada? Exatamente, Inclusive, um dos capítulos do livro é justamente esse cotejo entre clareaudiência e esquizofrenia. Ah, que legal. Até onde eu pude estudar, e esse é um capítulo chave, porque justamente tem muita gente com dúvida em relação a isso. E muita crença e muito preconceito também, tá? Então preciso a gente deixar isso bem claro. E a minha decisão é assim, ó, eu vou escrever esse capítulo base, inclusive, em 2 livros que eu consegui, muito bons. Um é de uma médica americana, que ela é clareaudiente e ela é psiquiatra. Então, ela escreveu um livro definindo bem o que é uma coisa e outra. Que é alucinação auditiva, porque isso existe realmente. Exatamente. E é claro. Tem um outro cara que é o Mauro Kiwitko, que escreveu o Doutor Eu Ouço Vozes. Esse cara é muito bacana, que ele vem do espiritismo e ele faz terapia de vidas passadas. Ele diz que é terapeuta reencarnatório, alguma coisa assim. Isso. E ele saca muito disso. E ele fala muito dentro do preconceito que se tem hoje na medicina em relação a essa coisa de ouvir vozes. E esse livro dele fala basicamente do que é, né, a esquizofrenia. Porque assim, ó, a coisa é até... Quando você não entra no preconceito, a coisa é até simples de entender, porque a esquizofrenia é uma doença, tá? Que ela envolve vários sintomas. Não apenas ouvir voz. Ah, eu sou esquizofrênico, só ouço voz. Que esquizofrenia é essa? Não é por aí. Tem outros sintomas que é da esquizofrenia. Assim, pega mais outros comportamentos da vida da pessoa que você vai fechando o diagnóstico, né? Agora, você pega esses casos que você trouxe aí de escutar uma coisa pontual do avô querendo dizer alguma coisa para ajudar a tia, e você conseguir olhar para isso com discernimento e conseguir fazer assistência com isso, principalmente, completamente diferente. Completamente diferente. E então é isso. Então, a esquizofrenia, depois que eu escrevi esse capítulo, com base, inclusive, isso, eu vou ter que realmente buscar informação de livros técnicos na área. Eu quero entregar esse capítulo para o psiquiatra revisar e ver se eu não estou falando bobagem. Então, isso é um... Muito, não, eu espero que antes o livro saia antes. Porque eu acho esse capítulo muito sensível, porque as pessoas têm preconceito em relação... eu ouço voz, o cara é meio maluco, esse cara ouve voz. Nada a ver, puro preconceito. E uma outra confusão que as pessoas fazem muito é com a telepatia, né? Porque as pessoas dizem, eu ouço vozes dentro da cabeça. Clareaudiência de fato ouvir. Eu não diria que dentro da cabeça seja exatamente clareaudiência. Você pode aproveitar essa tua fala, e eu acho que seria legal, assim, que a gente já está encaminhando para o final, para você trazer uma definição mais técnica mesmo do que é a clareaudiência. Qual que é a definição do final? Bom, a gente só fez a definição... Não acho que o pessoal sentiu falta, porque assim, ficou claro, você trouxe, mas acho que é legal só para o pessoal ter isso, assim, né? Qual a definição? Clareaudiência do que você estudou e esse cotejo aí com outras coisas. Clareza, audiência, audição, né? Se ouve com clareza. Dentro do contexto de ouvir sons e vozes provenientes de outras dimensões, além da dimensão física.
né? A clareaudiência ou a clarividência. O que é clarividência? É ver além da dimensão física. A clareaudiência é ouvir além Correspondente dos próprios sentidos. Faz sentido. dos parasentidos. Isso. E para isso há dois fatores importantes. Primeiro, o para-ouvido. Segundo, o laringochakra. O para-ouvido é o canal energético que nós ouvimos. Então, quando se ouve dentro da cabeça, está muito relacionado a um processo telepático. Porque para mim está muito claro, muito embora aconteça às vezes os dois Simultâneos, né? isso. A separação muitas vezes é didática, né? Por exemplo, outro dia eu percebi isso, falei assim, nossa, isso foi um bom exemplo para eu colocar, para eu escrever, que foi uma mensagem que eu ouvi dentro da cabeça, eu falei assim, opa, aqui está claro que é uma mensagem telepática. E ao mesmo tempo eu ouvi alguém falando aqui. Então, a clareaudiência, você percebe o local onde a consciência está falando. Pode ser aqui, geralmente aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Geralmente nessa área aqui. Não acontece muito. Não é dentro da cabeça. Igual Não é dentro da cabeça, é fora. Por mais sutil que seja, às vezes, você ouvir aqui, mas é fora, não é aqui dentro da cabeça. Não é de qualquer, seja de assediadora ou de amparadora. Qualquer coisa. Interessante. É porque eu imagino que telepatia deva ter uma tendência. Eu não sei, né? Quero até saber isso. De uma comunicação mais sutil. Tipo, com a tendência a ser mais telepática do que. O que você acha disso? Isso, né? Sim. Por quê? Porque, como eu falei, se você é uma consciência mais sutilizada, você pode, obviamente, usar o recurso que esteja ali, que seja mais usual dentro do seu padrão ali de energia, né? Se é um aparador mais sutil, ele não vai precisar falar através da clareaudiência, ele vai mandar uma mensagem telepática. Agora, isso é interessante, e aí eu preciso pesquisar mais para definir mais isso. Por quê? Eu percebi que, na medida que eu fui refinando a minha clareaudiência, eu fui refinando a minha telepatia. É a sua comunicação interdimensional. Exatamente. Então, assim, é um conjunto, é um bojo de coisas que às vezes isso acontece ao mesmo tempo. Por onde está caminhando, né? Exatamente. Agora só falta eu refinar a minha clarividência. Mas é interessante isso, porque uma coisa levou a outra, mas para mim está muito claro o que é uma coisa e o que é outra. O que é intuição, o que é insight. E Mário, uma coisa que você comentou, que quando você começou a ter efetivamente a clareaudiência, escutando de fato sem precisar dos gravadores lá, né? Isso foi lá em 2016. E de lá para cá, eu imagino que você deve ter tido também muitas experiências positivas com a clareaudiência também, né? Diferente lá daquele começo que era um padrão mais negativo. Gatilhador. Para mim, todas as experiências foram positivas. Tá certo. Todas. 100%. Mesmo aquele cara que chegava me xingando às 4h30 da manhã e que trabalhava. Todas que ensinaram. Sim. Depende, foi o teu olhar, né? Porque todas me ensinaram. Não. Palmas aí. Se tivesse uma vontade de dizer. Por quê? Porque, cara, aquele cara que tava me xingando às 4h30 da manhã era assim, ó, eu preciso ajudar esse cara. Olha só a queixa dele. Ele tá te chamando, você tá ouvindo. Ele tá me xingando às 4h30 da manhã, não querendo que eu não... Você desde o começo, você já tinha essa visão, assim, de ser positivo naquele momento? No começo foi mais difícil, assim? Veja bem, eu não vou aqui dizer que a coisa não incomoda. É óbvio que incomoda. Alguém te xingando às 4h30 da manhã, atrapalhando o sono, é óbvio que isso incomoda. É isso que causa certo desconforto. Mas assim, o que você faz com isso? Entendeu? Não é a coisa, que legal que ele tá me xingando. Olha, que bom, me chamando. É tão bom perder sono 4h30 da manhã. Não é assim. Não é pra romantizar. Não é romantizar. Para colocar o olhar maduro em cima da experiência. Exatamente, mas assim, o que dá? Obviamente, pegava o cardiochakra, eu ficava muito nervoso, eu ficava alterado, mas ao mesmo tempo eu dizia assim, ó, parador, olha aqui, vamos... Tem demanda aqui, ó. E aí eu tentava me acalmar,
E algumas pessoas, assim, no começo não foi fácil. No começo eu me desequilibrava muito, assim. Eu me assediava bastante no começo. Que é a intenção dele. Que é a intenção dele. Mas eu ainda não tinha, Fragilizar. mas eu não tinha ainda essa postura, sabe, de... Você foi desenvolver. E aí eu busquei a consciencioterapia. E uma das pessoas que me ajudou bastante, e eu sempre digo, foi um consciencioterapeuta chamado Igor Valente. Porque eu fui até ele, fiz uma consciencioterapia numa sessão, e ele me ajudou a desdramatizar tudo isso e a eu fazer essa virada. Você está entendendo? De fazer a virada de algo que é negativo e ver o lado positivo nisso. Ah, que legal. Ele me ajudou bastante. Outra pessoa que me ajudou bastante foi o epicuro chamado Felix Wong. Estou falando o nome dele porque é uma gratidão que eu tenho a essas pessoas. Nesse período que eu passei, eu quero deixar aqui público minha gratidão a essas pessoas, porque são aparadores que a gente tem aqui no AFISC. E de Superar um gargalo. exatamente, que vai te mostrar, cara, muda isso. E uma outra pessoa também muito interessante nesse mesmo processo foi quando eu assumi a setor de comunicação da CIP, eu me caí de paraquedas, porque não era minha objetivo trabalhar com comunicação. Eu já tinha trabalhado tanto com isso que eu não queria mais, eu queria focar no internacional. Mas aí a necessidade da IC, naquele momento, fez eu ir para a equipe. E no primeiro dia que eu aceitei, eu acordei de noite com as consequências no meu quarto, assim, tipo, daquelas boas, né? E aí eu ainda falei assim, gente, eu acho agora... Vamos lá, vamos começar de novo. E aí no dia seguinte eu falei com essa pessoa, que também é uma paradora minha, Karina Iriachá. E eu falei, Karina, olha só, ontem eu passei por isso. Cara, a Karina se virou pra mim, o cara mais tranquilo do mundo. E disse, que bom, Mário, que você teve a oportunidade de desassediar essas consciências. Aí eu, oi? Oi? Tipo, você tá entendendo? Ele que você faz e vira. Ou seja, eu tava no maior por causa daquilo, sabe? Eu assim, gente, é uma verdade. Desassediar. Aí é engraçado que, anos depois, uma amiga nossa passou pela mesma situação. E ela chegou pra mim com a mesma queixa. Na minha tenente, cara, eu tive isso, eu tive aquilo, assim. Que bom que você teve a chance de desassediar essas consciências. Então eu repeti a mesma coisa que a Karina deixar. E eu quero deixar também um agradecimento a essa amiga que é uma paradora, sabe? E assim, então assim, ó, essas pessoas estão te mostrando a ver a postura assistencial, sabe? Por trás de todo esse lado negativo, de toda essa relação que aparentemente é negativa, ela é. Mas quando você transforma isso em a oportunidade assistencial e quando você consegue superar isso e ver que aquela assistência, aquela consciência foi atendida, pensando em inglês agora, it pays off, sabe? Isso recompensa. Parece até combinado, Mário, que você tá falando isso, porque no episódio que o Djalma veio aqui, né, ele falou, e foi uma das frases daquelas marcantes, assim, né, que o Djalma teve um acidente, uma EQM, teve uma perna encapada em função desse acidente. Sei. E aí ele tava contando de que tudo na vida é uma oportunidade de você usar aquilo ao teu favor, né? Então, assim, é mais ou menos o que você está falando ainda, né? E foi uma das frases mais impactantes que a gente teve. Vai não ruim, não lá. E muito legal você estar falando isso, porque é uma linha muito parecida do raciocínio. Essa virada. Oportunidade. Exatamente. Você pode olhar com bons olhos. Você pode olhar o lado bom e fazer assistência e se aprender. Só a teu favor. Eu tenho uma técnica que é a seguinte, quando a coisa começa a ficar um pouquinho difícil para a gente pensar em termos de multidimensão, vamos trazer aqui para essa dimensão. Então, se você tem uma família e tua mulher está passando mal, tua filha está passando mal, você vai fazer tudo para atendê-las e levar ela ao médico. E você não vai fazer isso se sentindo super bem. Você vai fazer isso com o seu esforço. O que precisa ser feito. Precisa ser feito. Você vai fazer isso com o seu Kajal Chakra lá. Danado. Ou não, mais controlado, mas você não vai estar ali dizendo, tá tudo tranquilo. Não tá tudo tranquilo. Você precisa agora focar toda a energia para resolver esse problema. Mas depois que sua mulher, ela passa por aquilo e está bem de novo, sua família sofre, enfim, seu amigo está bem de novo, você fala assim, puxa, valeu a pena. Então, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Quando a gente tem essa comunicação
e a gente vê ali uma demanda, seja através da voz, seja através aqui, né, com a inteligência, através da voz, e você tem uma oportunidade de entender aquilo mais a fundo, mais a sério. Cara, eu não vejo o lado negativo disso. Legal. Bom, mas, Entendeu? olha, a gente agradece muito. Já deu Já deu 3 horas e meia. Mas é o seguinte, Mário, a gente com certeza vai convidar você mais vezes para vir para cá, para falar das suas experiências. A gente vai convidar também você quando tiver com o teu livro publicado, a gente poder, né, falar mais especificamente sobre o livro. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final para o pessoal e também que você fale onde o pessoal pode te encontrar, para onde você está dando curso, saber um pouco mais de Clara Audiência, ou que quiser fazer um curso aí, né? Está sempre dando curso aí pela CIP também, então aonde que o pessoal pode te encontrar? Bom, você já falou, né? Eu sou voluntário da CIP, eu estou coordenando a área internacional, então nós temos o Instagram da CIP, né? É o CIP oficial. Temos o CIP in English também, que é o Instagram da área internacional. Nós temos os canais da CIP, né? No YouTube. E ali também tem um canal do CIP in English e tem um canal da CIP. Em ambos os canais vocês vão me ver em programas como Let's Talk. E vão ver muito, né? Mas a gente tem muito episódio, né? Tem muito episódio. Esse episódio do ConsciencioCast são não sei quantos em inglês. Tem, exatamente. Se você procurar pelo ConsciencioCast, também tem. Se você for no Panorama Conscienciológico, vai me ver falando. Se você for no Fatos Parapsíquicos, também vai me ver falando. Se você for no ConsciencioCast aí nas temporadas anteriores, também vai me ver. E eu vou continuar muito, porque, além de tudo, eu sou docente, né? Minha profissão é docente. Então, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de passar o que eu sei, eu gosto de... Olha, e é aquilo que você falou, tá? Esse livro ele traz minhas experiências. Como é uma área em que praticamente eu estou abrindo aí a picada, né? Uma mata que a gente precisa até abrir aí um caminho, nem existe esse caminho, né? Dentro do que a gente entende de clareaudiência, ela está sendo muito com base na minha vivência, é a minha vivência. É assim, o que eu ofereço é ver se isso faz sentido para você. Há coisas que já podem ser determinadas, tá? Como possibilidades e hipóteses. Então, vê se isso funciona com você. Vê se você concorda comigo. Ou se não, veja se você tem outra opinião e que opinião é essa, o que você viu dessa vivência. Isso é muito importante. O que eu digo é o seguinte, se você já é uma pessoa que tem um vislumbre ou a certeza de que existe uma vida multidimensional, por que não estudar você dentro desse contexto? Porque se você não estuda você dentro desse contexto, você só está vendo um pedacinho de você. E eu acho que esses sons, consciências que já viemos aí, né, logrando experiências e aprendizados durante tantas vidas, não é bacana a gente entender só um pedacinho da gente. É importante a gente se aprofundar e nos ver dentro dessa visão multidimensional. Então, uma habilidade para a psique, seja clareaudiência, seja clarividência, seja telepatia, seja uma leitura energética, ela é muito importante para a gente estender esse nosso Não sobre o mundo. Exatamente. Então, beleza, pessoal. A gente agradece aí também a presença de vocês. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, toda essa história aí que vocês já conhecem muito bem. Gabriel, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer realmente o Mário, é muito legal todo o aprendizado, é muito legal essas histórias que nos inspiram, né? E a profundidade que o Mário colocou aí nas experiências, muito bom, Mário. Só tenho a agradecer aí a tua presença e que vai ser a primeira de muitas aí com a gente. Bom, beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima.